Eu tenho muita dificuldade de fazer live sem cortar minha cabeça. Eu boto inclinadinho assim pra poder pegar aqui, ó. Mas depois ele vai mudando, sei lá. Eu tenho um negócio com a cabeça aqui com as lives que sempre corta. Ai, ai. Vamos lá, então, gente, a gente vai falar hoje, né, sobre ajuda em crise de ansiedade, principalmente relacionada a esse isolamento que a gente está agora com o Covid-19, né, o coronavírus, que as pessoas ficam em casa, né, e aí tem um monte de gente procurando, tanto eu quanto a Clara, né, relacionado à questão da ansiedade, porque estamos em tempo, né, onde a ansiedade ela aumenta um pouquinho, porque é uma situação nova, é uma novidade para gente. Então isso faz com que a nossa ansiedade aumente e as pessoas que têm um problema, um transtorno ansioso, né, podem até descompensar do quadro. E a gente vai conversar um pouquinho o que a gente pode fazer, né? Quais são as coisas, quais são as diferenças e quais são os auxílios que a gente pode dar para vocês em relação a isso, tá? É, Tá me ouvindo bem hoje, Clara? Ai, hoje eu tô. Tá lindo. Tá, que maravilha. Então, assim, a primeira coisa que eu queria levantar aqui, né, com a Clara, para a gente fazer uma troca aqui, e vocês também nos comentários, se vocês quiserem, vocês façam perguntas, né? É justamente diferenciar o que é a ansiedade normal e o que é uma ansiedade patológica, que a gente chama, que é quando a ansiedade se torna um problema, né? Uma doença, né? Quer começar a falar um pouquinho, Clara? Posso falar? Eu acho que antes até da gente diferenciar, é legal a gente falar o que que é ansiedade. Ontem, na live que eu fiz aqui com a Bruna, fizeram essa pergunta. E aí eu fico pensando que às vezes a gente acha que é óbvio, né? Todo mundo sabe o que é ansiedade, então vamos logo Uhum. explicar a diferença. Mas não é Sim. tão óbvio assim. Tem pessoas que mal sabem, tá? Essa palavra aí que todo mundo tá falando é o quê? Então, a ansiedade, ela é uma emoção normal, humana, que todo mundo tem. A gente tem uma emoção primária, que é o medo, que são uma das nossas emoções básicas do ser humano, e aí vem uma emoção secundária, que é a ansiedade, que geralmente é quando o medo se volta para coisas ou irreais, ou que você não tem como prever, que a sua cabeça criou. O medo, ele costuma ser mais relacionado a algo mais real, a algum perigo de fato. E a ansiedade vem alguma coisa que a cabeça está criando. E é uma emoção, e como toda emoção humana, ela traz benefício, ela tem uma função, ela é importante para a gente ter ela. Então, quando as pessoas perguntam, acho que teve até uma pergunta na caixinha que você abriu de como curar, Uhum. né, a ansiedade. A gente não vai Uhum. curar a ansiedade, ficar sem ela nunca, graças a Deus, porque que bom que ela existe. Porque é Uhum. por ela existir que a gente está em casa hoje, que a gente está fazendo isolamento, é por ela Uhum. existir que a gente está lavando as mãos. Ih, cortou. Eu não tô ouvindo. Tá tudo bem no áudio? Deu uma travadinha, mas tá tudo bem agora, eu acho. Então, é importante que ela esteja aqui nesse momento. A função dela é justamente ser um alerta, para a gente ficar atento para alguma coisa que está para acontecer. Se a ansiedade não Uhum. existisse, a gente não ia olhar para os dois lados na rua. Se a ansiedade não existisse, a gente não ia se preparar para uma prova, se preparar para algo que está para acontecer, a gente não ia se preparar para essa pandemia no momento que a gente soube dela. Então, que bom que ela Uhum. existe e que ela nunca acabe de vez. A ansiedade Uhum. que incomoda a gente é a ansiedade que começa a limitar o nosso funcionamento. É como se ela Uhum. fosse um alarme que ela liga para avisar que tem alguma coisa para acontecer. Só que aí chega um momento que esse alarme fica ligando o tempo todo, no momento que não é mais para Uhum. ligar. Então fica o alarme lá o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e aí ela começa a atrapalhar a sua vida. Então, por exemplo, você vai ter uma prova, e aí é bom ter ansiedade para que você se prepare para a prova. Mas aí a ansiedade chega num tamanho tão grande que você tem um branco na hora da prova. Ou que você desmaia na hora da prova. Ou que você dorme demais e não vai para a prova. Sei lá, algum sintoma da ansiedade te atrapalha e não faz a prova. E isso é um problema. Então a ansiedade, ela tem ali uma gradação entre ser uma emoção legal, boa, que nos ajuda, e virar um transtorno, que é quando ela começa a limitar a nossa vida.
Geralmente a ansiedade ela afeta nossos pensamentos, né? A aceleração, a gente pensar sempre de uma forma mais catastrófica, pensar que coisas ruins podem acontecer, pensamento de tudo ou nada, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Ela afeta nossas emoções, então a gente se sente mais inseguro, sente mais medo, sente mais irritabilidade. E o corpo? Geralmente o transtorno de ansiedade ele fica muito caracterizado quando ele começa a dar sintomas físicos. Que são sintomas físicos também naturais, porque quando a gente está diante de um leão no meio da floresta, vai ter uma enxurrada de adrenalina no nosso corpo e a gente vai ter sudorese, taquicardia, falta de ar. O problema é quando o nosso corpo joga uma enxurrada de adrenalina quando está acontecendo coisas cotidianas da nossa vida, quando a gente está em casa, vendo televisão, dormindo. Então é aí que a gente começa a definir, né, o que é o transtorno, o que é uma ansiedade normal. Por exemplo, E não agora... precisa nem ser, desculpa te cortar, mas não precisa ser nem uma situação, né, mundana, né? A própria funcionalidade, né? Às vezes as pessoas acham, e as pessoas trazem muito para mim assim, eu vou lidar, né? Eu vou lidar com essa situação, eu sei controlar, eu tô ignorando, eu tô manejando, e às vezes são situações simples, né? Por exemplo, simples no sentido de que pode parecer mais natural e rotineiro do que você estar em casa ou então na praia e ter, né? Às vezes é uma situação no trabalho, né? Por exemplo, a pessoa sempre foi uma pessoa ansiosa em relação, por exemplo, a apresentar um projeto no trabalho. E aí ela começa a piorar, a gravar aquilo, e tem um belo momento que ela simplesmente não consegue fazer o projeto acontecer, justamente porque criou esse mecanismo de defesa de não vou lidar com isso, e aí acabou. E isso já é considerado, né, uma perda de funcionalidade. Você não está conseguindo funcionar adequadamente no que você quer fazer, né? Então, existem, como se fosse um arco-íris de situações, né? Desde da situação que as pessoas geralmente menosprezam, e quando menospreza, né, é isso que a gente comenta muito, né, com os pacientes, quando a gente fica querendo ser mais forte, querendo lidar com aquilo, não vou procurar, porque quando eu cheguei no consultório acabou, eu desisti, né, eu cheguei no fundo do poço para estar aqui. E aí, nesse momento que já chega com aquilo muito avançado. E é muito mais desafiador para a gente tratar, porque demora mais. Tem uma coisa. Então, quando a pessoa está ali naquele inicinho já vai procurar ajuda, a pessoa geralmente, em 2 semanas já melhora. Desculpa te cortar, eu achei importante dar uma... Importante, sim. Isso é até uma coisa pertinente da gente falar, né? Porque existe uma crença popular de que a gente tem que lidar com tudo sozinho. Só que muitas vezes algo dentro do nosso cérebro está nos atrapalhando e a gente não percebe. E a gente fica o tempo todo se cobrando, né? A gente se pune muito, a gente é muito cruel com a gente mesmo. A gente fica com um chicotinho o tempo todo brigando com a gente, como a gente deveria ser, como a gente deveria reagir, como a gente deveria ser forte, deveria, e a gente não olha muito com um acolhimento, né, para os nossos sentimentos. Na verdade, o que acontece muito é que a gente não olha para os nossos sentimentos. A gente bota sentimento de lado, porque eu tenho mais que fazer. Eu tô triste, tá bom. Eu tô com raiva. Não, tá, mas é que eu tenho mais que fazer. E a gente vai agindo no piloto automático o tempo todo e não percebe o que está sentindo. Só que quando vem uma crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade, algo dentro de você está gritando para que você escute. Então, eu costumo dizer que, cara, escuta. Porque muitas vezes a gente quer uma solução mágica, uma medicação, um profissional que me diga algo que eu tenha que fazer. É muito comum mandarem mensagem para a gente, ou na própria consulta, e querer que a gente resolva. Eu posso, sim, ter um ótimo tratamento e acompanhar e te guiar nesse seu processo de melhora. Mas se você não escutar o que essa ansiedade está querendo te falar, não vai resolver 100%. Porque ela quer te dizer esse monte de sentimento que você jogou pro lado. Ela quer te dizer que você tem que elaborar algumas coisas aí dentro de você que você não está elaborando. E aí, é uma coisa que já faz um link com outro assunto que a gente ia falar, com
essa inquietação que as pessoas estão com o tempo livre, do isolamento. Porque Isso. a gente passa o tempo todo ouvindo as pessoas falarem que queria ter mais tempo, queria ter mais tempo, queria ter mais... Ah, eu não me olho porque eu não tenho tempo. Ah, eu não faço terapia porque eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho como fazer essas coisas que você fala para fazer, meditação, prestar atenção em mim, porque eu não tenho tempo. Agora tá todo mundo reclamando de tédio. Eu fiquei assim, gente, mas calma aí. E assim, é compreensível, né? É super compreensível, porque é uma coisa totalmente fora da nossa realidade, fora do nosso padrão. Sim. Mas é legal a gente aproveitar esse tempo para a gente se olhar. Eu falei isso um pouco na live ontem, teve uma pessoa que deu um feedback hoje falando, cara, eu percebi, já que eu fui obrigada a refletir sobre mim, porque eu não tive muita escolha, ela Uhum. falou, eu percebi que eu não sei do que eu gosto. E eu achei aquilo Uhum. maravilhosa. Tipo, ela estava me falando isso com um tom triste. Mas eu Uhum. achei muito bom. Porque você só pode Uhum. encontrar o que você gosta se você percebe que você não sabe. Se você Isso, nunca porque senão você percebeu, continua automaticamente achando que tá tudo bem. pois é. Então, assim, foi muito bom, sabe? Estamos sendo obrigados, assim, a, de certa forma, parar para refletir. Por mais que as pessoas estejam. Muita gente está buscando assistir um monte de live no Instagram, fazer curso da internet, ser mais produtivo. Por mais que você arrume funções na sua casa, chega um momento que você fica parado, sem fazer nada. Que você tá na sua casa, aquele vazio, e que você fica se percebendo, tipo, esse vazio tá me incomodando ou não tá? Por que tá me incomodando? Afinal, nós somos as nossas únicas companhias pro resto da vida. Eu sou a única pessoa que vai ficar perto de mim até eu morrer. Se eu não consigo conviver comigo, o que isso está querendo me dizer? E acho que é legal a gente aproveitar esse tempo de vazio para a gente refletir sobre isso, para a gente ouvir o que a ansiedade está trazendo, para a gente ouvir o que ela está gritando. Pra mim é como se fosse um retiro forçado. Eu tô super nessa, porque o retiro é justamente isso, né? Você vai lá para um retiro, por exemplo, de meditação, você exclui todas as coisas, né, que você tem e você olha para dentro de você mesmo e Uhum. só. E aí lida aí os 5 dias com isso, sei lá, 10 dias com isso. E você passa por um processo transformador. A questão é que a gente não é por opção, né? As pessoas estão assim de maneira forçada. Então, o impacto disso às vezes choca, né? E as pessoas têm que entender, e eu acho que, assim, eu friso isso, eu falo isso, eu fico sendo redundante, que a cobrança da pessoa em cima dela mesma é o que gera o maior tipo de conflito, de dano, né? De mental na pessoa. A pessoa fica assim, ai meu Deus, então se eu não sei o que eu gosto, por exemplo, esse seu exemplo, né? Se eu não sei o que eu gosto, meu Deus, quem eu sou? E fica se culpabilizando por aquilo. Assim, tudo bem você não saber de tudo da tua vida nesse exato momento. E que bom que você não sabe, senão, assim, né, para onde você tem mais a Né? expandir? Você vai Uhum. para onde a partir daí? Então, assim, cada dia eu, né, descubro uma coisa nova e, assim, dá aquele choque, né? Você fica assim, uau, nossa, isso aqui que eu tô olhando, meu Deus. Nunca tinha olhado para esse troço. Ah, tá. Então, vamos lá. E não me culpar assim, nossa, como nesses 30 anos da minha existência eu nunca pensei nisso. Eu não pensei, eu pensei hoje. Ok, vamos em frente, né? E as coisas podem ser mais leves, né? Não, e acho que uma coisa também é a gente tende a gente acredita que deve ser de uma forma e a gente fica se forçando para ser dessa forma. E cada um vai Uhum. acreditar de um jeito. Tem gente que acredita que tem que estar sempre bem. Então ela fica se obrigando a estar sempre bem. Tem gente que acredita que se eu falar dos meus sentimentos para o outro, ninguém vai se importar. Então eu não falo nunca. E tem gente que Uhum. acredita que eu tenho que ajudar o outro e não posso me ajudar. Cada um vai acreditar Uhum. numa coisa e é uma coisa que você colocou na sua cabeça. Você criou essa Uhum. crença e só Uhum. como você criou, você pode descriar também. Você pode Uhum. começar a questionar esses pensamentos e essa crença que faz você ficar repetindo esse padrão que não está te ajudando e começar
a fazer diferente. Porque é comum, assim, as pessoas sentem alguma coisa, sentem sentimento, ah, não, acho que não é pra sentir isso não tá certo. Quem disse isso pra você? Tipo, colocaram na sua cabeça. E uma outra coisa que eu lembrei, você estava falando que o A própria isolamento. ansiedade, né, Clara? Assim, eu pego muito, desculpa, só um adendo. A própria ansiedade, a pessoa, ela, né, tem essa conotação negativa, porque realmente, né, transtorno de ansiedade, eu não estou falando que é tranquilo, gente. Eu sei como é que não estou falando que é uma coisa, estou minimizando, não. Mas a gente precisa olhar, né? Assim, quando a gente tem uma crise de ansiedade, ela veio por um motivo, ela não veio do além. Ela veio do além, ela pode ter vindo do além naquele momento, mas ela veio, ela se construiu a partir de uma coisa. Eu não vou nunca pedir para você negar e ignorar esse problema. E aí é a grande pulo do gato, que se você ignora o problema e toma remédio, ignora, você não vai estar tratando a causa disso. Então, muitas das vezes a pessoa não quer olhar para aquilo e fica constantemente, para sempre ali, naquele redemoinho ali. Melhora, volta, porque continua tendo os mesmos padrões de comportamento, as mesmas questões, e isso vai se perpetuando para sempre. Então, aproveitando, né, isso, a questão da cura sem remédio. Existe cura sem remédio? Existe. Fizeram uma pergunta para mim se existe cura sem remédio. Existe, depende da gravidade, né, do transtorno de ansiedade. Muitas das vezes a gente usa medicamento, por quê? Porque a gente não consegue fazer as outras medidas de maneira efetiva tendo aquele bando de sintoma. Eu não vou conseguir pedir para você meditar se você está tendo crise de ansiedade de 15 em 15 minutos. Não tem cabimento eu pedir isso para você. Assim, não vai ser produtivo, não vai adiantar nada e vamos continuar na mesma. E eu queria puxar aqui também, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é a questão do remédio, né? É muito comum a gente pegar isso na nossa prática, das pessoas terem um pavor de remédio nosso, né? Mas o remédio da pressão do cardiologista tá todo mundo lá tomando sem nenhum tipo de assim, meu médico mandou, eu nem sei para que eu tô tomando isso, mas eu tô tomando. E aí quando é para uma coisa que vai melhorar a forma com que você lida com o mundo, sua saúde mental, sua saúde no seu dia a dia, você fica com isso. E por que você fica com isso? Você não fica com isso porque o remédio é péssimo. Você fica com isso porque colocaram na tua cabeça que remédio psiquiatra é remédio doido, que tem um monte de problema, que vai te dar dependência, e é que a vizinha vai ver que você está tomando e vai achar que você é louca. É isso, né? Eu falo isso muito para os meus pacientes. Eu queria saber se você tem alguma coisa, até bom para eu dar mais exemplo na consulta. Não, é uma coisa que a gente tem que. A gente passa, às vezes, metade da primeira consulta só desmistificando essas crenças, né? Porque Uhum. se a gente não desmistifica, se a gente não explica, se a gente não acaba com esses preconceitos na primeira consulta, a pessoa não vai aderir ao tratamento. Ela precisa entender o que está acontecendo. E é legal essa comparação que você fez com o cardiologista, porque muita gente procura o cardiologista antes de procurar o psiquiatra, né? Porque está sentindo taquicardia, ele acha que tem um problema no coração. E muitas vezes o cardiologista dá um remédio para arritmia, a pessoa nem tem arritmia, aquilo era só ansiedade. É muito mais grave, ao meu ver, ficar tomando remédio para baixar a frequência cardíaca se você não tem arritmia. E a pessoa toma, sem problema nenhum, ninguém questiona o cardiologista. Mas a psiquiatria não, calma aí, porque o remédio é forte. Tem muito essa questão do remédio forte, né? E eu gosto muito de esclarecer como funciona o tratamento. As pessoas ficam achando que, vou tomar remédio de tarja preta, vou tomar remédio que vicia, vou tomar remédio forte, remédio que vai me dopar, remédio que vai me deixar, enfim. Tem muitas crenças. Então, assim, é legal a gente explicar que ansiedade a gente não trata com ansiolítico, porque é legal a gente falar isso, porque hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela estava tomando o tempo todo um ansiolítico quando ela se sentia angustiada. Aí eu falei, não, calma aí. Calma, porque angustiada é para sentir mesmo. A gente precisa sentir os nossos sentimentos. Claro que é para tratar, mas
E ela já estava tratando há um tempo. Porque eu faço muita Geralmente comparação. ansiolítico, gente, só para vocês entenderem, geralmente os ansiolíticos são os remédios de tarja preta, né? O clonazepam, o alprazolam, enfim, só para, né? Eu faço muita comparação do tratamento de uma infecção. Uma pneumonia, uma amidalite. Se eu for tratar uma Uhum. infecção, eu vou tratar com antibiótico. Tem uma pneumonia, a pessoa vai tomar um antibiótico. Mas o antibiótico demora alguns dias para começar a matar a bactéria. Enquanto ele não Sim. matou a bactéria, eu fico tendo febre, dor no corpo. E aí eu vou tomar a dipirona para melhorar aquela febre, aquela dor no corpo. É a mesma Uhum. coisa que a gente vai comparar com o tratamento da psiquiatria. A gente toma o antidepressivo, que é como se fosse o antibiótico, é o que vai tratar a sua ansiedade, porque essa palavra antidepressiva é uma palavra que atrapalha muito a gente, porque parece que é um remédio que só trata a depressão, mas não é. É só o nome da classe dos remédios. Então, o antidepressivo é como se fosse o antibiótico e o ansiolítico é como se fosse a dipirona. Você toma no início do tratamento para amenizar os sintomas até o antidepressivo começar a fazer efeito, ou em caso de crise, porque mesmo durante o antibiótico fazendo efeito, a febre às vezes vem, a dor no corpo às vezes vem. Então, em caso de crise, você pode usar o ansiolítico. Mas não é para ficar usando a cada desconforto emocional. Igual a paciente que eu atendi hoje mais cedo, que, não, hoje de manhã ela tinha se estressado com o ex-marido e aí ficou angustiada, tomou. Eu falei, a gente precisa sentir os sentimentos, aprender a lidar com eles, acolher e falar assim, tá, sou um ser humano, justamente por eu ser um ser humano eu tô sentindo isso e eu preciso aprender a lidar com isso, porque foi justamente porque eu não E aprendi a agora eu lidar vou com ficar mal isso. porque briguei com meu marido e tá tudo bem pra eu ficar mal, chorando aqui, sei lá, e enfim. Exato. E aí, se você ficar sempre tomando ansiolítico porque você está angustiada, você vai ficar se anestesiando. E como toda anestesia, uma hora ela passa o efeito e você está exatamente como você estava antes. Nada mudou. Você não evita que a sua Uhum. ansiedade melhore a longo prazo, você não evita se livrar dela de vez. Outra coisa importante de falar é que o remédio não vicia. Algumas poucas medicações têm o potencial de causar dependência, que são os de tarja preta, que são os ansiolíticos. Mas ainda assim, eles não são prescritos para longo prazo, né? São prescritos da forma como eu falei. Todas as outras medicações não viciam. É diferente você precisar usar a medicação por muito tempo, porque o tratamento às vezes é longo, de você estar viciado na medicação. Tem gente que faz tratamento para doença autoimune, diabetes, pressão alta, um monte de coisa, toma remédio a vida toda e não tem problema nenhum. Na psiquiatria, não quer dizer que você vai tomar remédio para a vida toda. Mas, geralmente, é por alguns meses, por um ano, às vezes 2 anos, dependendo de cada caso. O tratamento ele pode ser longo, mas isso não é uma dependência. Você não precisa do remédio para ser feliz. É porque é a forma como a medicação age no seu organismo, para poder estabilizar e você acabar com esse seu problema. Não tem a ver de, eu fico bem quando eu tomo remédio. Não é isso. Você vai Isso ficar aí é um bem. grande problema para gente, né? Eu vou aproveitar aqui para falar para as pessoas que estão aqui na live, né? Um grande problema que a gente tem é justamente esse. A gente começa o tratamento, a pessoa começa a melhorar, a pessoa melhora, a pessoa fica 100%, né? Algumas pessoas falam. E aí a pessoa chega e fala assim, eu vou parar de tomar para eu não ficar viciada. E aí o que acontece? Você interrompe o tratamento no meio, e aí a chance de você ter uma recaída em breve é muito grande, e aí você vai ter que começar o tratamento todo de novo. Então é aquela coisa, né, que a gente vê se repetindo isso no cenário brasileiro, isso é uma coisa muito comum, né, que a pessoa vai, começa o tratamento por alguma crença, alguma questão social que botaram na cabeça dela, que a vizinha falou que o remédio era forte, que o fulaninho falou que quando tomou, parou de tomar e ficou ótimo. Enfim, diversas questões, a pessoa interrompe e aí volta tudo de novo. E aí fica aquela história que a pessoa fica em tratamento há 20 anos, por exemplo. E aí você fica assim, nossa, você está tomando remédio há 20 anos, e quando você vai pesquisar pesquisar assim, na história da pessoa, você vê que tem essas interrupções. Pode ser por diversas questões, né? E a Kátia está falando aqui que fez isso. Tudo bem, não tem problema você ter feito isso, Kátia. Eu vi também que você botou a questão do preço dos remédios, eu já vou falar sobre isso. Tá tudo bem que você fez. Eu não estou condenando
quem fez isso. Eu só estou colocando como forma de esclarecimento, para a gente poder ser, nós aqui, eu e a Clara, conseguimos divulgar isso para as pessoas que estão aqui nessa live, e vocês perderem essa crença, né? Isso vai se propagando, isso vai levando isso a muitas pessoas. E aí a gente, aos pouquinhos, vai mudando, né, essa mentalidade e a forma com que a gente encara isso, tá? Realmente, em relação ao preço, às vezes o custo é um impeditivo para muitos pacientes, né? A gente sabe que os remédios da psiquiatria não são remédios, geralmente, que são R$ 2, né? Eles são remédios um pouquinho mais custosos, mas é aquilo, isso sempre tem que ser falado com o seu médico. Existem medicamentos mais baratos, tá? Que a gente, eu falo assim, tem a mesma eficácia? Muitas vezes não, eu vou falar, olha, esse remédio não é o melhor, mas eu prefiro que você tome esse e tome direito o período inteiro, do que você não conseguir na metade continuar tomando e parar. É muito pior. Então, às vezes, eu falo isso na primeira consulta porque a pessoa hoje, porque está sofrendo, porque está tendo um monte de sintoma, está disposta a pagar R$ 70, R$ 90 no remédio, porque quer se livrar daquilo, mas daqui a 3 meses, que está ótimo, que está bem, vai olhar para aqueles R$ 90 no recibo da farmácia e vai falar assim, cara, tá doendo, sabe? Eu podia estar comprando comida melhor para minha família, eu podia estar saindo com, sei lá, com meu marido, com minha esposa, e eu tô gastando esse dinheiro com remédio que eu já tô ótima, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser conversada com o seu médico, né? Para essa opção ficar dentro da tua realidade. Se a tua realidade eu posso arcar com remédio de 100, 200, R$ 300, beleza, essa é a sua realidade, que ótimo. Se você não pode, você tem que ter um remédio da cesta básica do SUS, ok, vamos tentar fazer essa opção. Tudo é feito. Assim, os remédios que estão disponíveis na cesta do SUS, muitas das vezes não são os remédios que a gente consegue fazer o tratamento direito. Mas isso a gente vai conversando e vai adequando e sempre discutindo essa questão do preço, entendeu? E também uma questão que vale a reflexão, obviamente que não são baratos, obviamente que tem esse problema. Eu também, quando eu vou num qualquer médico, que ele me passa uma receita que a cara aberta fica assim, gente, mas é sério, eu preciso mesmo? Uhum. Então, pagar caro numa farmácia não é bom para ninguém gosta. Mas vale a reflexão de prioridades também, né? Porque é muito comum a gente ver a pessoa falar, mas eu não tenho como pagar. Mas aí você vê que ela faz tantas outras coisas não tão importantes para ela, para a saúde física e mental dela, não tão importantes que ela gasta dinheiro que não vai trazer tanto benefício assim. E eu acho que é uma reflexão que vale, porque muitas vezes a pessoa não faz essa reflexão. Às vezes parece que mas você acha que o importante é o seu tratamento. Não. Eu acho que você vai usufruir melhor até das outras coisas quando você estiver bem. E a gente às vezes não percebe, assim, eu estou gastando dinheiro com coisas que estão me deixando mais ansiosa. Eu estou gastando meu tempo, minha energia, meu dinheiro com coisas que me atrapalham, não me ajudam. Então, às vezes, é legal refletir sobre isso também. Não é só, às vezes a gente só quer o remédio de graça do SUS. E aí vai viajar para um lugar que vai me trazer mais ansiedade. Nem sempre é bom. Comprar um telefone de última geração novo, pagar R$ 300 para cortar o cabelo, fazer alisamento, enfim, milhões de coisas, né? E às vezes a pessoa, ela sente uma obrigação, mais uma vez, uma obrigação social, né? Não, mas eu tenho que continuar com a unha pintada, com o cabelo feito, com a roupa bonita, com o telefone bom, e aí o remédio não é o socialmente aceito, e aí fica em segundo plano. E aí a coisa que geralmente é o que vai proporcionar um alívio para aquela pessoa, ela tá colocando de lado por outra pessoa, entendeu? Não é, na verdade, por ela, né? Enfim. Eu ia falar uma coisa, não lembro agora o que eu ia falar sobre medicação. Deixa eu aproveitar para dar um gatilho aqui
uma pergunta que fizeram na caixinha, que quem tem transtorno ansioso, né, geralmente tem uma preocupação por eventos futuros, né? E como é que pode diminuir isso? Na verdade, assim, a pessoa que tem ansiedade, a definição de ansiedade é mais ou menos isso, né? É como se fosse um medo, né? Um medo antecipatório de uma coisa que vai acontecer, que não necessariamente aconteceu. Puxão de orelha, não foi puxão de orelha, Kátia. Por uma coisa que ainda não aconteceu. E como é que você pode diminuir isso? Eu vou falar do meu ponto de vista, eu gosto dessa troca, porque eu sou o menino mais da meditação, a Clara é a menina do Enneagrama, então a gente tem vários pontos de vista aqui. Na minha concepção, a gente projeta a nossa felicidade, né, no futuro. A gente sempre quer, assim, quando isso acontecer, vai ficar tudo bem. Quando isso eu me formar, quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu tiver um salário melhor, quando. E aí a gente dá esse valor, atribui esse valor dentro da nossa cabeça para o futuro enorme. E a gente esquece a trajetória que a gente faz até chegar lá. Então, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo de se formar, né? Gente, faculdade, né, e instrução é chato, né? Assim, vamos combinar que, assim, não é um negócio assim que a gente vai lá e todos os dias está feliz a beça só fazendo o que quer. Tem prova, tem gente chata, tem professor chato, tem coisa insuportável ali no meio do caminho. Porém, a tendência é a gente projetar. Quando eu me formar, tudo vai melhorar. E aí, quando chega a formação, tem outro problema. E aí, nunca chega no coisa. E a gente esquece que esse caminho, né, por exemplo, da formação, que eu estou usando de exemplo agora, é um caminho que você trilha, que acontecem várias coisas legais e divertidas, e mudança de quem você é como pessoa ali, naquele seu dia a dia, que às vezes é um pouco que te demanda, mas que aquilo ali é construtivo. E aí, na hora que está acontecendo, a gente não dá valor. E aí, no futuro, a gente olha para trás e vê quanta coisa a gente não deu valor. É quando a gente fala da nossa infância, por exemplo. A gente vira assim e fala assim, nossa, quando eu era criança, tinha 5 anos, eu não sabia como eu era feliz. Olha lá fulaninho, filho da ciclana, que tá super feliz ali brincando, não tem uma conta para pagar, gente. Ali, como eu era feliz. E aí a gente fica ou olhando para trás, ou olhando para frente, e o agora nunca tá suficiente, né? E aí, através das práticas meditativas e também a mudança desse mindset da gente em relação ao presente, faz todos esses gatilhos da ansiedade se alterarem um pouco. Se você não der tanto poder para o futuro, nem tanto poder para o passado, você diminui, né, a sua inércia ali em relação à ansiedade. Porque se você dá poder para o futuro, quando a ansiedade, que é a preocupação em demasia do futuro acontecer, você vai ter uma crise enorme, uma coisa muito enorme. Então, através dessa mudança da forma como você pensa, que a gente consegue amenizar isso. Eu já estou falando de autoconhecimento, tá, gente? É óbvio que o remédio, ele ajuda nisso, porque ele vai atuar nos circuitos cerebrais que modulam a ansiedade e, em muitos dos casos, a gente precisa disso também. E aí é o que eu falei mais cedo. Como é que eu vou pedir para uma pessoa com transtorno de ansiedade, que tem crises, para mudar o mindset em relação à preocupação do futuro se não está tomando remédio, né? Por uma questão social, né? Porque o antipertensivo está lá tomando. O que você acha, Clara? Não, eu super falo exatamente o que você falou para os pacientes com muita frequência, né? A gente trabalhar a nossa presença, essas palavras que eu falo na vida ultimamente, em consulta, na live, nos stories,
Porque a gente acha que é assim, tá bom, ela falou da presença, esse negócio aí. Mas isso é o negócio. Porque se eu tô no aqui e no agora, não dá para eu estar ansiosa, porque eu não tô pensando no futuro, eu tô aqui e tô agora. E esse isolamento é legal porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe se amanhã vai estar tudo melhor, vai estar tudo pior. E é um convite para que você viva hoje. Porque a gente, na verdade, na vida, não é só nessa quarentena, na vida a gente também não sabe o que vai acontecer amanhã. E a gente trabalhar, a aprender a lidar com essa forma imprevisível. O ser humano, ele quer ter o controle do que vai acontecer amanhã. Só que é uma falsa crença de um controle. Porque, de fato, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Nem na quarentena, nem no isolamento, nem em nenhum momento da vida. A gente fica com essa crença e aí sempre vai ter, várias vezes na sua vida, um momento que algo vai acontecer diferente do que você queria, diferente do que você esperava. E aí você sofre. E aí vem um gatilho para você ter ansiedade, vem um gatilho para você entrar numa depressão. Porque você ficou o tempo todo acreditando que a vida deveria ser da forma como você gostaria, da forma como você queria. E a gente, muitas vezes, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória, a gente não aprende a lidar com as frustrações. Então, meu dia vai ser de um jeito. Por exemplo, agora, com essa situação toda. Tava o Réveillon, todo mundo fez planos para 2020. E aí agora vem essa pandemia e mudou os planos de todo mundo. E aí vem uma frustração. Eu pretendia hoje estar fazendo tal coisa, pretendia estar não sei o quê, e eu estou aqui em casa. Ok, mas como que você lida com as frustrações da vida? Porque essa quarentena é quase que um laboratório para como que a gente lida com a vida. Porque a vida, muitas vezes, vai ser diferente do que você planejou, do que você queria. E aí a gente trabalhar a nossa capacidade de lidar com as frustrações. E aí, de uma forma um pouquinho mais cognitiva, assim, do como lidar com essas preocupações, muita gente aqui está comentando que tá legal isso que você está falando, mas como é que eu faço, né? Para lidar com esses pensamentos futuros que não saem da minha cabeça. Primeiro, se ele não sai de jeito nenhum, você está completamente presa nisso, talvez pensar em buscar uma ajuda para começar um tratamento. Porque aquilo que a gente estava falando mais cedo. Às vezes o cérebro, quando distorce a realidade, quando está num transtorno, ele bota uma blindagem e tudo que a gente falar para você vai bater e voltar igual uma bolinha de ping-pong, porque o cérebro está distorcendo a realidade. Então, primeiro isso, está muito difícil, está impossível, cogita buscar uma ajuda. Segundo, trabalhar a sua presença, que a gente está falando aqui, que o Alec falou, do aqui e do agora. Como eu trabalho a presença? Uma das formas legais é a gente usar os nossos 5 sentidos. Então, eu estou aqui nesse momento, estou sentada numa cadeira. Qual é a pressão que a cadeira está fazendo sobre a minha coxa e a minha perna está fazendo sobre a cadeira? Antes de eu falar isso, ninguém que está ouvindo essa live deve ter se perguntado que existe uma pressão entre a cadeira e a minha perna. E existe. O que eu estou sentindo? Qual o cheiro que eu estou sentindo nesse momento? Qual o gosto que está na minha boca? Descreve o ambiente. Quando você está usando os seus 5 sentidos, não tem como você estar pensando no futuro. E isso ajuda você a ficar no presente. E aí uma outra coisa da parte mais cognitiva porque a gente tem 2 crenças em relação a se preocupar, que é uma crença positiva e uma crença negativa em relação a o que é se preocupar. A gente acredita que se preocupar é ruim, porque se eu ficar me preocupando muito, aquilo vai ser ruim para minha ansiedade, vai ser ruim para minha saúde. Então a gente se pune por estar se preocupando. E a gente tem uma crença positiva que me preocupar é bom, porque eu vou prevenir o que vai acontecer. Então você fica fazendo um ciclo vicioso de alimentar aquela preocupação, porque você acredita que quanto mais você se preocupa, mais você vai se prevenir. Acontece que as 2 crenças, tanto a positiva quanto a negativa, não são saudáveis. Porque a negativa, você está se punindo. Que a gente já vem falando aqui desde o início. Que se punir não ajuda em nada. Você está se machucando e trazendo mais um motivo ansioso para você. E a positiva, você acredita que se preocupar é bom, então você fomenta isso. Então você precisa começar a questionar essas coisas que você acredita sobre se preocupar. O que você anda acreditando aí? Você acha que se preocupar é bom, que ele vai te ajudar ou não? Porque se preocupar não vai trazer resultado, solução, não vai te prevenir se você não busca a solução. Se eu ficar só pensando, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Meu Deus, e isso não está sendo quantificado, o que vai ser feito? O que vai ser feito com essa preocupação? O que você vai resolver?
não vai adiantar nada. Preocupação não serve para nada se você não está buscando soluções. Então, essa crença positiva não te ajuda. E aí, como que a gente busca a solução, né? Eu acho que, assim, uma forma que eu acho legal, que eu falo muito, é a gente pegar momentos, pega um papel e anota tudo quanto é preocupação que você está tendo. Hoje eu estou muito preocupada, estou pensando muito no futuro. Pega um papelzinho e anota. Porque o nosso cérebro, ele tem a sensação, quando você está anotando, que ele já resolveu aquele problema. Porque, de certa forma, deu uma concretizada. Aquilo saiu um pouco só da mente, você escreveu, e ele pensa, ela deu atenção para esse assunto. Já está ali concretizado em algum lugar, eu não preciso ficar lembrando ela disso. Então, porque se você não faz nada com aquela informação, o cérebro fala, preciso lembrar ela de se preocupar com isso. Preciso lembrar. Então, anotar é uma forma legal de você tirar um pouco da cabeça. Outra coisa que eu costumo falar, que parece meio abstrato, mas que ajuda muito, é você escolhe um horário do seu dia para se preocupar. Eu vou me preocupar todo dia 5 horas da tarde. E aí, quando vier uma preocupação, você fala, opa, agora não é o horário da preocupação. Calma aí, preocupação. Parece que, assim, ela está falando, parece que ela acha que é fácil. Não é fácil, é treino. Mas vem uma preocupação, calma aí. E aí, quando for 5 horas da tarde, você pega seu papel e começa a anotar. É uma forma de você treinar a sua mente para você se preocupar naquele horário. E uma outra coisa é você refletir sobre o que é uma preocupação positiva, produtiva, e o que é uma preocupação totalmente improdutiva. Qual é a diferença que eu vejo? Que preocupação produtiva é aquela que eu posso fazer alguma coisa em relação a isso. Então, sei lá, aconteceu alguma coisa aqui, acabou alguma coisa no meu armário hoje. Eu preciso ir amanhã no mercado. Eu posso ir amanhã no mercado. Então, é uma coisa que dá para eu resolver, uma coisa que é possível de eu resolver. Então, isso é uma preocupação produtiva. Vou planejar para ir amanhã no mercado. Agora, o que vai acontecer com o vírus amanhã? Não é uma preocupação produtiva, porque a gente não tem o menor controle sobre isso. Não é alguma coisa que eu possa resolver, não é alguma coisa que eu vou chegar... Esse é um dos exercícios que eu proponho do estado de presença da meditação. É justamente nesse, por isso que eu dei uma interrompendo em você. Eu peço pro paciente perguntar, se pergunta quando vier. Primeiro que, assim, tem a questão de perceber quando vem, né? Essa preocupação, às vezes, ela vem e você nem tá sabendo que tu tá estressado por conta dela, mas isso é um outro ponto. Uma vez que você perceber uma preocupação, você pergunta para ela, não é para você, é para ela, para preocupação. Oi, preocupação, o que eu posso fazer hoje, para resolver você? Então, por exemplo, eu estou preocupado de ser demitido amanhã porque eu falei grosso com meu chefe. Agora, em casa, de pijama, pronta para dormir, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Nada. Eu posso o quê? Da próxima vez, não ser tão grossa. Eu posso mudar a minha atitude no meu ambiente de trabalho. Eu posso várias coisas no futuro. Se tem alguma coisa que você pode fazer hoje, que nem, por exemplo, a Clara deu exemplo, você vai fazer. Porque você vai falar assim, oi, preocupação de que não tem nada na despensa. O que eu posso fazer hoje para resolver o problema? Eu posso pegar o carro e ir no supermercado. Mas é meia-noite, eu não estou afim. Ok. Então, o que você pode fazer hoje para melhorar essa preocupação? Eu posso fazer a lista, que nem a Clara falou. E aí você vai lá e faz a lista. Se a resposta daquilo você não tem, não tem. Você já pode... E isso é muito diferente de ignorar, tá, gente? Você ignorar a sua preocupação não é a solução. Por quê? Porque ela vai continuar te pentelhando. Ela vai continuar aqui. Não sei o quê. Não sei o quê. Vou assistir aqui a novela. Não sei o quê. Não adianta. Você pega assim, tá, oi, você, preocupação, que tá enchendo meu saco hoje. O que eu posso fazer hoje para te ajudar? Como se fosse um cliente, você é a recepcionista do problema. O que eu posso fazer? Nada. Então, volte amanhã, por favor. Entendeu? É assim que eu oriento. Isso é um exercício, na verdade, né? Na verdade, isso é uma das meditações informais, né? Que todo mundo devia fazer. Na verdade, né, a gente voltando no assunto da meditação, da live que a gente fez segunda-feira,
A gente fala muito, né, que meditação eu chamo de treino da percepção. Porque a meditação você vai treinar, perceber quando surge um pensamento novo, quando surge uma preocupação nova. É um treino de, opa, percebi, obrigada, pensamento, e volta. Opa, percebi. E aí, quando você não estiver meditando, você já treinou a sua mente para perceber quando ele surge. Porque fica muito mais fácil conversar com a preocupação quando você percebe ela surgindo do que quando ela já tomou conta de você. Uhum. Exatamente, exatamente. É a ginástica da academia que a gente estava falando segunda-feira. Teve uma pessoa aqui que passou que perguntou por que na ansiedade a pessoa foca mais o pensamento naquilo que não é muito importante. Uhum. Na ansiedade tem diversos erros cognitivos, né? A ansiedade ela faz isso, ela faz a gente pensar no pior cenário possível, catastrofizar a situação, então uma situação que talvez seja só um pouquinho ruim, ela acredita que é muito ruim, que é a pior situação do mundo e que ela não vai conseguir sair dali, ela tem uma sensação de prisão. Ele tende a ver o mundo meio uma dualidade, no tudo ou nada, Kátia, no tudo ou nada, ou vai dar tudo certo ou vai dar tudo errado. Então, a ansiedade ela tende a distorcer a forma como você vê. Eu falo que é um óculos que faz assim com a realidade, você vê um pouco torto. Faz parte um pouquinho do transtorno mesmo. É diferente da ansiedade que não é patológica, que ela traz uma aceleração, um excesso de preocupação, um excesso de vontade de fazer muita coisa, mas não necessariamente distorce a forma como você está vendo tudo. E isso é muito do transtorno mesmo, faz parte. E uma outra coisa também é que a ansiedade ela tende a fazer a gente ficar muito hipervigilante a tudo que acontece na gente, né? Então, se eu estou andando mais rápido na rua, eu vou sentir meu coração bater mais rápido, porque eu andei mais rápido na rua. Só que para quem tem ansiedade, ele fica, opa, acho que eu vou ter uma crise. Ih, acho que vai dar tudo errado, eu preciso de ajuda. Só que, na verdade, qualquer pessoa teria sentido aquele coração naquela hora e a pessoa talvez nem percebesse que o coração bateu mais rápido. Mas para o ansioso, tudo ele fica mais atento, ele fica mais preocupado. É o medo de ter medo. E aí ele fica atento aos pensamentos. Vem um mínimo pensamentinho. Acho que isso é um problema. Então ele se apega ao pensamento. Vem um mínimo sensaçãozinha corporal, ele se apega àquela sensação. Então isso é um pouco parte de quem tem muito a ansiedade presente. E com o tempo, com a terapia, com o tratamento, a gente deixa de se apegar a isso, de ficar tão hipervigilante. Exatamente, exatamente. Uma outra pergunta que fizeram aqui, e eu acho que é ótimo a gente pegar o gatilho dessa aí, porque o que você está falando, né, é quando a pessoa tem consciência, né, da ansiedade dela. Então, a pessoa sente sintoma e ela vai. E às vezes a pessoa, ela não tem essa consciência corporal muito desenvolvida, né? Então ela não tem assim, ai, meu coração acelerou e será que eu vou infartar, por exemplo, né? Ou então, eu fiquei tonta, será que eu tô tendo um AVC? E deu um formigamento no meu braço. Ai, meu Deus. As pessoas que não têm muito isso, elas podem sentir de uma forma mais subjetiva a ansiedade, né? E uma das coisas que é muito importante dessa questão subjetiva é a questão alimentar, que foi uma das perguntas que fizeram aqui. E eu não tenho certeza, tá? Porque a pergunta foi vaga da pessoa, mas a pessoa colocou como é que ela poderia diminuir a gula, né, dela, que ela está tendo em relação à comida, durante o isolamento. Uma das coisas muito comuns que a gente vê, né, e aí eu vou frisar aqui que é importante que as pessoas confundem. Compulsão alimentar é uma coisa diferente, tá? A pessoa, quando ela está ansiosa, né, o cérebro começa a fazer associações, né? Então, a pessoa fica ansiosa, ela começa a sentir um desconforto, ela não sabe nomear muito bem esse desconforto, só que o cérebro dela já fez uma associação de que quando ela come um chocolatezinho, melhora. E a pessoa não tem consciência disso. Ela simplesmente come, sente uma vontade. Vem aquele negócio assim, quero um chocolate. E aí você vai lá
e pega o chocolate e come. Aí você fica assim, nossa, eu como muito, e não sei o quê, e por que que eu como tanto assim? E uma das coisas que a gente pergunta durante a consulta, eu tenho certeza que a Clara também pergunta, porque ela é minha versão feminina, é quando a pessoa fala assim, ah, eu tenho comido muito. E aí você pergunta assim, tem preferência doce ou salgado? E aí a maioria das pessoas vai falar que é doce. Ou então, se é salgado, é alguma comida com muito carboidrato. A pizza, um hambúrguerzão, um joelho, um negócio assim, que o que que acontece? Quando a gente tem, né, aquilo ali vai funcionar de uma maneira meio fajuta, né, como um remédio na sua ansiedade. A comida vai liberar neurotransmissores, né, principalmente a serotonina, né, em certas regiões do seu cérebro que tem a ver com o sistema de recompensa, enfim, e o seu cérebro ele se sente um pouquinho menos ansioso naquele momento. E aí você fica relaxadão ali. Só que isso dura alguns minutos. E aí você faz o quê? Come outra barra de chocolate. E aí você começa a ganhar peso. E aí vem a autocobrança social também. Porque uma das coisas que eu gosto de falar na consulta é você que está incomodado com o seu peso ou são os outros? Porque tem isso também, né? A pessoa come, tá felizona lá, eu adoro comer meu chocolate, e eu gosto, e eu sou feliz assim. Assim, se não tá te dando problema grave de saúde, você tá bem aberta, você é uma pessoa ativa, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa que tá satisfeita, e satisfeita por você, não é para agradar os outros, não. Tá ótimo. Por que que você tem que ficar a sua vida inteira fazendo dieta? Qual é a necessidade disso? Né? Então, como diminuir a gula? Talvez essa sua gula possa ser uma ansiedade aí subjacente. Pode ser uma ansiedade normal ou patológica. Por quê? Porque a normal também é a mesma coisa. Você está mais ansioso normal, você tem uma prova para fazer no dia seguinte, você sai comendo chocolate, chocolate, estuda, chocolate, estuda, chocolate, estuda. E tá tudo bem, quando passa a fase ansiosa, você volta a comer normal, né? Eu e a Clara, a gente gosta muito desse assunto, né, de distúrbios alimentares, a gente é bem envolvido nisso. Nós somos exemplos disso, na verdade, então, assim, né, para os que acreditam que a gente é ser humano, oi, e assim, aprender a lidar, né, com isso, se isso for um problema para você, né? Quer complementar alguma coisinha em relação a isso, Clara? Só complementando mesmo, porque tudo que você falou é o que eu falo já mesmo. A gente tem, né, uma memória emocional de que comer é prazeroso. A gente tem uma memória emocional. A primeira vez na vida que você comeu um doce, possivelmente você era criança e você estava feliz naquela época. E quando você comeu, foi muito bom. Então, você tem uma memória de que comer é uma coisa que te dá prazer. Então, no momento que você está tendo uma crise de ansiedade, que tá tudo que você quer é alguma coisa que alivie, sua memória emocional te lembra, olha, quando você come um doce, você tem aquela sensação maravilhosa, você era criança, olha, e te remete lá para aquele momento infantil, feliz, lúdico, da sensação do prazer, porque seu cérebro ele associa tudo. O gosto do doce com o ambiente que você estava, com a felicidade que você estava. E aí você usa essa memória emocional para poder tentar aliviar o problema. Mas dura muito pouco, não resolve. Falando um pouquinho da gente, né, que você falou, eu às vezes conto um pouquinho da história do meu transtorno alimentar no Instagram e as pessoas, toda vez que eu falo dele, as pessoas já regalam o olho. E eu fico assim, gente, a gente é tudo ser humano, estamos todo mundo junto. E o que é legal quando eu conto, quando a gente fala, é que por mais que você saiba a teoria das coisas, você tenha um conhecimento, você percebe que você passa pelas coisas. E aí você percebe que não é algo da sua cabeça, não é algo que, é um problema seu que você tem que resolver. É levar a sério, assim, quando tem um transtorno alimentar, que não é só o fato de você ficar comendo mais porque você está mais em casa, porque quando a gente mudou a rotina, é normal que a gente coma mais. Mas levar a sério quando tem um transtorno alimentar, porque às vezes
algo dentro de você muito, em camadinhas muito profundas, está fazendo você fazer isso. E aí você precisa Uhum. olhar para isso, encontrar essa camada que está aí profunda, te fazendo agir dessa forma. Eu só me dei conta do meu transtorno alimentar e só comecei a conversar com ele, melhorar ele, quando eu falei assim, ih, gente, eu acho que eu tenho isso mesmo. E demorei. Uhum. Assim, Sim. o Alex se deu conta muito antes. E ele falava pra mim, eu falava assim, não, eu só tô quero, não preciso, não tá tudo Uhum. bem. E a gente não se dá conta. Não se dar conta e se permitir, aprofundar lá nas suas camadinhas e ver, né, em relação a tudo. E como, em relação à alimentação, a gente está falando das causas, né? Por que a gente come. Agora, como que a Uhum. gente pode melhorar isso? Eu acho que uma coisa que eu falo muito, que eu até falei esses dias num post do Instagram, é a gente desenvolver o comer consciente. Se Uhum. você come, vendo televisão, mexendo no celular, conversando com todo mundo da casa, você faz 30 mil coisas enquanto come, você está ingerindo um monte de coisa e nem percebe. Então, eu tô percebendo que eu tô comendo muito nesse isolamento. Eu tô percebendo que esse isolamento tá me deixando entediado ou ansioso e eu tô atacando a geladeira. Cada vez que você for comer alguma coisa, para comer aquela coisa. E aí não faz mais nada. Fala assim, estou comendo esta coisa. E aí sente a Isso. textura do alimento, sente o cheiro do alimento, vê se o alimento faz barulho, se não faz, sente o gosto, Uhum. vê se ele tem mais de um gosto, porque às vezes um alimento ele tem amargo, azedo, doce, meio misturado. Dá atenção para Uhum. todas as sensações daquele momento de comer aquele alimento. Então, quando você faz um comer consciente, fica muito mais fácil o seu cérebro perceber se você ficou satisfeito, se você precisa de mais ou não. E Uhum. também, uma das coisas do comer consciente é você comer mais devagar também, para dar tempo do seu cérebro te avisar, tá bom, tá suficiente. E enquanto você come Uhum. devagar, você aprecia o momento de comer. E faz daquele Uhum. momento o momento de comer. E não o momento de fazer 10 mil Uhum. coisas enquanto come. Eu acho que isso é a chave, assim, para quem está achando que está comendo de forma emocional ou que está comendo pelo tédio, pela ansiedade. Eu acho que é uma forma muito. Acho que é uma das melhores recomendações. Tá aí uma live que a gente pode fazer. A gente pode falar com a Clarielle, que está até aqui, ó, Come com Consciência, falando. Eu falei com ela É, hoje, mas ela não me para a gente respondeu. falar sobre alimentação, as emoções e a alimentação e os transtornos alimentares, já que nós somos exemplos disso aí, dessa questão, né? Eu acho que é uma. Gente, a gente está se estendendo um pouquinho, né? Vamos tentar só pincelar um pouquinho para contemplar todo mundo, né? Vamos lá. Como superar essa fase que estamos vivendo por causa desse vírus? Pedro, assim, é uma fase, como a gente falou, é uma fase nova, é uma fase que a gente está vivendo diferente, é uma fase que todos nós estamos aprendendo a lidar, né? A gente só vai saber da superação, como a gente falou, no futuro, que é quando a gente vai estar, né, sem ele e foi história. Isso é superação. Agora, a gente pode fazer o melhor com as ferramentas que a gente tem agora. E o que é isso? É você aproveitar o seu isolamento da melhor forma, da forma que faz sentido para você, né? Mas tem diversas consequências negativas. Sim, tem diversas consequências negativas. Gente, está acabando o tempo da live, vou ter que encerrar. É, Encerra agora, não dá pra você salvar. Encerra e abre de novo. Vai, rápido agora.